Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui muito especial do Bicast, o podcast da Biconte. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Elton Orvati, sou o fundador aqui da Biconte e host aqui do Bicast. Toda semana um episódio muito especial para você que acompanha aqui o nosso conteúdo nas redes sociais, no YouTube, em todos os nossos canais de comunicação. Para quem não conhece, né, a Biconte é uma contabilidade 100% digital e hoje nós estamos aqui em Campinas e conseguimos atender empresas e prestadores de serviço de todo o Brasil. Utilizamos aí da tecnologia, da digitalização e de tudo que há de automações, inteligência artificial para facilitar o seu dia a dia. O nosso propósito é fazer com que você fique aí cuidando do seu negócio, daquilo que você faz com amor e toda essa burocracia da contabilidade, dos relatórios, fica conosco e podemos auxiliar você aí a crescer e evoluir o seu negócio. Então conte conosco, aqui embaixo vai estar todas as nossas redes sociais e contato e acompanhe os nossos próximos episódios aqui que teremos muitos convidados especiais e hoje, né, ainda não abriu a câmera, né, Duca? E hoje teremos um convidado aqui que eu vou pedir para ele fazer uma palhinha ali, ó, porque a voz dele já me é conhecida desde os começos ali dos anos 90. Então, só falar um oi pra gente aí, convidado, por favor. Elton e toda a galera que está acompanhando aí o Bicast, que honra, que prazer, estamos juntos. Como não reconhecer essa voz aqui que já faz parte da nossa vida, do rádio e agora também da TV, Jair Duprá. Prazer ter você aqui com a gente. Ô Elton, fiquei muito feliz com o convite, é uma honra participar e parabenizar você pelo trabalho. Um alô muito especial para o Duca aqui também, gente finíssima. Sim, eu agradeço muito a sua vinda aqui. O nosso podcast ele foi ganhando corpo. Hoje se tornou basicamente referência em nossa cidade. Já passou aqui o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito, toda a secretaria, os vereadores e muitos empresários de sucesso da nossa cidade, né? E a gente tem essa parceria aí com a Tati TV também, que nos ajuda com muitos convidados que passam até pelo programa Poder e Negócios. Então, ali daquele programa, muitos convidados vêm para cá, conversam com a gente e falam um pouquinho dos seus negócios, né? Cara, Jair, você há quase 40 anos aí já na profissão, 30 e poucos anos, né? Não poderia ficar fora do Bicast, né? Então, para mim é uma honra ter você aqui e a gente gostaria de conhecer um pouquinho da sua trajetória, da sua vida. E muita gente não conhece você, né? Pesquisa lá no Google, tenta encontrar um pouquinho da história do Jair Duprá, mas não existe no Google, né? Não tem essa informação. Você sabe que, vindo para cá, eu estava pensando um pouquinho sobre um pouquinho da minha trajetória, né? E eu acho que assim, a gente tem que alimentar os sonhos. Eu vim pensando muito, refletindo, é legal isso, né? Porque todos os dias eu estou contando histórias, tanto no rádio quanto na televisão, de outras pessoas. Aí quando a gente parar para pensar, fala, você é entrevistado, então está do outro lado, eu refleti um pouquinho. E tem a ver com sonho, Elton, porque é um sonho de menino. Eu fui criado na região metropolitana de São Paulo, na periferia de São Paulo, e minha mãe, família de imigrantes de Minas Gerais, e ela tinha poucos parentes lá em São Paulo, né? Depois foi fazendo muita amizade e tal, mas eu me lembro que um grande companheiro da minha mãe era o rádio. Então meu pai trabalhava fora e ficávamos em casa e minha mãe, eu me lembro como se fosse hoje, na cozinha de casa tinha um rádio ABC Canarinho, a válvula, que ficava em cima, a gente não falava armário, a gente falava guarda-comida. E ela ficava ouvindo, e eu cresci desde muito pequeno ali ouvindo o rádio. E eu me apaixonei pelo rádio desde muito cedo. Então acontecia, era uma época que não tinha violência, né? Então o menino ficava brincando na rua. E eu me lembro de ficar dentro de casa. Minha mãe até brigava, vai pra rua, menino, tá atrapalhando aqui fazer o serviço. Mas eu ficava por quê? Porque eu sabia que ela ficaria ouvindo o rádio e eu ficava ouvindo junto. E eu cresci ouvindo ali os grandes comunicadores, né? Zé Béttio, começo ali já do Eli Correia, Silvio Santos, eu ouvi muito Silvio Santos, ouvi também na Rádio Bandeirantes, um dos maiores comunicadores da história do Brasil, que foi Hélio Ribeiro. Para você que está acompanhando aí, pesquise um pouco, tem muito material de áudio, tem até um memorial do Hélio Ribeiro, eu repito, é um dos maiores comunicadores. E eu cresci alimentando esse sonho. E eu me lembro que na minha cidade não tinha rádio, daí depois, já adolescente assim, eu lembro de um dia, consegui visitar uma rádio
E lá nessa rádio eu falei, é isso que eu quero fazer para a vida, né? Tipo assim, fiquei apaixonado ainda mais de ouvinte, que desde menino eu sempre acompanhei, mas aquele clima do rádio me deixou assim apaixonado. E depois eu fui alimentando mais esse sonho. Trabalhei com outras coisas, mas quando fui fazer vestibular não tinha dúvida. Fui fazer o jornalismo, não concluí o curso, fiz publicidade também na época, não concluí. Mas depois eu fui fazer o curso de Senac do rádio em São Paulo, curso de rádio do Senac em São Paulo, e consegui lá o meu DRT, e entrei, consegui um emprego rápido assim, numa cidade do interior, em Sorocaba. Então meu primeiro emprego de rádio foi em Sorocaba, e aí depois não parei mais, no ar aí desde 91, de 90 para 91. Que legal. Mas é assim, tinha o sonho, tinha vontade, mas a gente, para alimentar o sonho, a gente tem que procurar capacitação. Então, acho Sim. que um recado é esse. Falar, Jaime, você Sim. tem uma voz radiofônica, mas quando eu tinha 8, 10 anos ouvindo rádio com a minha mãe, eu não tinha uma voz radiofônica. Depois, isso veio, mas paralelo a isso, veio essa coisa de, para formatar esse sonho, preciso buscar capacitação. Isso é muito importante. Então, fazer o curso, fazer jornalismo e tal, isso me ajudou muito, né? Isso foi fundamental para abrir as oportunidades e depois o network, a gente vai conhecendo pessoas e é basicamente isso. E a importância das referências e você Você tá não tem a dúvida. atento É. àquilo que você acha que você pode fazer bem, né? De você estar atento às suas referências ali. O Elton, não é copiar. Eu falo assim que não é Uhum, copiar, mas você falou algo fundamental, é inspiração, né? uhum, Você se inspirar em alguém, você admirar. E também, por exemplo, no caso do rádio, eu sempre ouvi de tudo. Quando eu gostava, eu ouvia mais, mas quando eu não gostava, eu procurava ouvir também para entender por que eu não estou gostando, sabe? Por que talvez esse programa, talvez essa emissora, por que não me agrada muito? Porque você vai conhecendo também a visão crítica, né? Não é de não estou gostando e vou ser hater do trabalho, não. É falar assim, por que eu não estou gostando? Analisar isso, né? E entender se a gente precisa ampliar o horizonte para gostar mais ou se de repente aquilo realmente não agrada, por qual motivo. É um exercício também, eu acho que é um exercício válido para a vida. sensacional, sensacional. E aí em 92, Jair, você vem para Campinas, né? Vem trabalhar aqui nas rádios Antena 1, né? A nova, né? Isso. E a Rádio Central AM. Cara, nos bastidores eu até tava te falando, né? Eu era criança, eu lembro de todo dia a minha mãe ali te ouvindo, né? Então a voz do Jair Duprá faz parte da minha vida, desde quando eu me conheço como gente, né? É, E como que é essa mudança aí? Como que foi essa mudança para cá? Como que foi a sua mudança eu de recebi, na carreira, verdade, né? um convite quando eu estava em Sorocaba. Tinha um diretor de uma emissora lá de Sorocaba que dirigia as rádios aqui também, a Central e na época era a Antena 1, que depois mudou o nome para Nova, atual 103,7. Sim. É música que só toca MPB, né, a Nova Brasil FM. E eu vim primeiro para trabalhar na Antena 1, mas eu tinha um sonho realmente de ser comunicador de AM. Então, era aquela coisa, a minha referência era Rádio Record de São Paulo, Rádio Globo, depois Rádio Capital, Rádio Tupi do Rio. Eu ouvi muito Rádio Tupi durante a madrugada. E eu queria ser comunicador de rádio AM. E eu fiz FM durante muito tempo. E depois, quando eu tive uma chance ali na Central, primeiro fui noticiarista da Central, aí ainda em 92, a rádio estava passando por algumas mudanças e eu ganhei uma oportunidade e fiquei até 2015 ininterrupto, 23 anos no ar na Central. E aí tive uma oportunidade muito grande ali de conviver com grandes comunicadores do rádio em Campinas, né? Trabalhei ali com Jonas Donizete, trabalhei ali Alberto com César. Luiz Lauro, Alberto César, os nomes do rádio incríveis, né? Alberto César, Carlos Batista, o falecido Zé Arnaldo, aliás, vários grandes comunicadores, cronistas esportivos e também Bambuzinho, né, Bambuzinho, uma lenda do rádio. Eu tive a chance de ser coordenador, diretor da rádio também, dirigir. Era uma responsabilidade muito grande dirigir nomes como, por exemplo, o Bambuzinho, Juraci foi um dos grandes comunicadores aqui do rádio. Trabalhei ali com o Jota Silva, meu amigo Jota Silva, Pedro Azevedo, grandes comunicadores, né? Antônio Carlos Tedeschi, grandes nomes, Decimar Leite, e a lista aqui é gigante, né? E a Central, num determinado momento ali, nos anos 90, era o Dream Team do rádio. Sim, Era um time de comunicadores sim, realmente impressionante. sim. E eu tive a honra ali de fazer parte, né, desse elenco de rádio ali, que era realmente grandes feras. Eu aprendi muito com esse pessoal todo aí. Que gostoso, né? E como que foi, desde cedo, assim, já
tendo que se comportar nessa questão da gestão, de liderança. Como foi esse desafio para você, Gê? Era aprofundar muito e entender muito não só da comunicação, mas também, por exemplo, para ser um gestor do rádio, eu acho que isso vale para todas as áreas de atuação, é você conhecer o processo todo. Então, eu sempre me interessei por parte técnica, por parte administrativa, por comercial. Então, embora durante muito tempo o meu período ali de gestor na Central foi mais na área artística, né? Coordenador, depois diretor artístico, mas também eu procurei entender. Eu tinha um bom relacionamento com o diretor técnico, o diretor administrativo, o diretor comercial. A gente trabalhava muito em conjunto. Eu procurava entender dessas áreas, não é, que era fundamental também na questão da gestão. Eu acho que isso é muito válido. A gente não ficar só dentro, falar assim, eu vou ficar aqui, não interferir na gestão de outras áreas, mas conhecer. Isso é fundamental. Isso vai abrindo caminhos, acaba sendo também, né? Esse relacionamento é muito importante para o desenvolvimento do trabalho, porque aí você sabe os limites também. Sim, com Você certeza. sabe os limites, fala a área ali, será que essa área pode me oferecer? O que eu posso sugerir? Em algum momento na vida, esse conhecimento vai ser útil também. Eu acho que isso foi uma coisa, foi um aprendizado bastante importante. Chegou o momento que eu decidi não ser mais gestor, mas foi uma opção mesmo. Eu recebi vários convites para ser coordenador, diretor de rádio, mas chegou num momento que foi ali, quando eu fui para a televisão em 2009. E aí, paralelo, fazer rádio e televisão era uma coisa que demandava muito. Chegou num momento que eu falei, eu não estou conseguindo me dedicar à gestão. Então eu abri mão da gestão da rádio, na época eu era diretor da Rádio Central, e investir só na carreira de comunicador mesmo, de rádio e televisão. Perfeito, perfeito, muito bom. Para mim é um desafio estar aqui, viu? Principalmente com alguém que está sempre do outro lado, Imagina. entrevistando alguém. Cara, eu sou computador, mas o podcast surgiu de reuniões. A gente fazia reuniões ali com alguns clientes e a gente falou, pô, isso aqui poderia estar gravado, porque a gente falou de tanta coisa legal aqui que poderia ser útil para mais alguém. E aí falei, pô, por que não a gente então gravar um podcast? Então a gente começou ali, eu comecei gravando dos nossos próprios clientes. Foi ganhando corpo e hoje a gente consegue estar aqui de frente com o Jair Duprá falando um pouquinho da sua história, né? Mas é um desafio, né? A comunicação é um treino diário, né? É um treino diário. Você nunca se sente pronto, né? Sempre você tem alguma coisa para melhorar, né? Então, mas eu penso o seguinte, viu, Elton? Hoje você vê esse fenômeno, né, do podcast, dos blogs, né, dos videoblogs, democratizou muito essa chance de ser comunicador, porque o homem é um ser que ele necessita, uma das coisas básicas é comunicar, Exato. não é? Nossa evolução, a evolução da humanidade, ela passa pela comunicação, né? Então a gente pode traçar um paralelo histórico, né, as grandes mudanças que foram se adaptando à comunicação, né? A facilidade de comunicação, ela vai sendo a força propulsora, né, dos avanços, sem dúvida alguma. E hoje o que nós temos é essa possibilidade, o que você falou. Você era um comunicador sempre. Falar, não, eu era um contador, eu sou um contador, não, mas nessa relação com o cliente, estabelecer a comunicação é justamente isso, é o emissor que passa a mensagem, você conhece a sua mensagem e o receptor, se ele recebeu a mensagem, ele completou o elo da comunicação. Então você é um comunicador, todos nós somos comunicadores, né? Então, era uma plataforma antes muito restrita. Você tinha o rádio, você tinha ali a televisão, nesse contato direto. E hoje, essa possibilidade de todo mundo, né? Hoje é possível, o pessoal faz no celular, pode ser um vídeo pequeno, mas ela está comunicando, né? Se essa mensagem chega, se ele consegue passar a mensagem, eu acho que é um exercício importante. Eu vejo com bons olhos, eu acho isso muito legal e a gente é um desenvolvimento muito grande. Eu acho que vai depurando, né? Hoje o que está acontecendo é isso, depurando. Sem dúvida. E revelando grandes talentos aí. E é isso e facilitou, né? Muita gente que talvez não teria oportunidade hoje conseguir por si próprio, né? Sim. Pegar o celular mesmo e gravar, né? Tá aí os grandes influencers. E é surpreendente, né? É surpreendente quando a gente vê. Isso é muito legal. Eu tinha até pautado isso para não esquecer de perguntar para você, mas as mudanças, né, na indústria da comunicação foi absurda nos últimos anos, principalmente na última década, né? Como que você vê essa evolução aí no jornalismo de agora em diante? Porque as informações vêm de todo lado, né? Tanto que teve o caso da Choquei aí, que divulgou uma notícia falsa.
Como que você vê essa evolução aí no jornalismo? Eu percebo que nós já estamos no meio de uma mudança. Hoje as pessoas, você pode perceber, é muito comum, eu vejo, eu sou um bom observador, assim, né? Acho que por força da profissão, eu estou sempre assim meio ligado na reação das pessoas, para a gente entender um pouquinho do que nós estamos vivendo. Isso é fundamental para quem quer comunicar, né? Ser um bom ouvinte, né? Um bom observador. O que eu percebo hoje é que as pessoas já estão com muito mais critério. Não sei se você percebe isso também. Tem muita gente que lê, será que é fake news? Não é? No dia a dia, as pessoas estão falando, mas será que é verdade? Então, essas interrogações, esses questionamentos é o que eu acho que vai depurar. Hoje, por exemplo, quando se fala em fake news, quando se fala em inteligência artificial usada para fazer, né, mudança de voz, mudança de rosto, você vê que está acendendo nas pessoas uma curiosidade de saber, será que isso é de verdade, será que não? Isso eu acho que vai ser positivo, já está sendo positivo, né? E para nós que vivemos da comunicação, aumenta ainda mais a responsabilidade, Sim. que é checar a fonte. Sim. Eu acho que o que mudou hoje é a velocidade. Por exemplo, há 20, 30 anos atrás, eu me lembro, eu cheguei a trabalhar em redação, que a gente fazia escuta, se ouvia outras emissoras, recebia telex, né? Recebia telex, né? Para ver, né, da agência de notícia, você tinha convênios com a agência de notícia. Depois isso foi evoluindo, depois o fax, depois, né, daqui a pouco vem a internet, hoje essa velocidade é absurda. Só que uma coisa que precisa continuar tendo critério é a checagem, né? Checar essa fonte, não é compartilhar qualquer conteúdo, ter as fontes, falar, puxa vida, não vamos passar para frente algo que vai ser um desserviço, né? Porque a informação falso, fake news, pode dar visualização, pode dar engajamento, né? Mas não é uma prestação de serviço, né? Com certeza. É um desserviço. Eu acho que essa responsabilidade só aumenta. Mas eu percebo que isso é uma questão social, né? É um movimento até sociológico. Não sei se você já percebeu, se as pessoas estão mais criteriosas, né? Sim. De falar assim, mas será? Isso aqui que eu recebi, será que é verdade? Uhum. Eu acho que esse vai ser um grande propulsor, o questionamento das pessoas de entender que não pode ir compartilhando qualquer coisa, tem que checar para ver se isso é verdade ou não. E para nós jornalistas isso tem que ser uma obsessão. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque hoje a velocidade é muito rápida, você fala, se eu não trouxer rápido já vai ficar uma notícia velha, mas calma, né? Vamos checar se isso realmente procede, né? Exato. E de 2 em 2 anos a gente valida essa nossa teoria, né? Porque vem as eleições e aí vem muita... Esse ano vai ser um ano de grandes desafios. Vai né? ser um desafio e a gente vai tentando ver como que vai Sim. ser o comportamento nas redes, né? Para isso. Jair, você, em tudo que você fez até hoje, né? Você sempre foi líder de audiência, né? Segundo o Ibope na TV, principalmente agora no seu programa que você apresenta hoje, né? O que você acredita que é a chave para capturar e manter ali a atenção das pessoas, do público? Eu acho que quem está apresentando não pode, por exemplo, quer seja no rádio, quer seja na televisão, né? A gente não pode deixar essa vaidade, né? Se falar, alcancei lá uma baita audiência e tal. É não deixar a vaidade nortear o trabalho. Acho que tem que ser o trabalho que tem que nortear o resultado. E o resultado ele tem que ser comemorado, lógico, mas ele jamais pode ser algo falar, vou botar banca disso. Acho que não. E principalmente no rádio também, mas principalmente na televisão, é equipe. Uhum. Então, se a gente não valorizar o trabalho em equipe, ter a consciência, né? Por exemplo, eu posso estar apresentando ali um telejornal. Eu fiquei, por exemplo, 12 anos no Balanço Geral. Uhum. Índices de audiência incríveis. Sim. Então, numa publicidade ali de divulgação, saía a minha foto ali, ou da co-apresentadora lá da Aline França, por exemplo. Mas eu tinha consciência do seguinte, nós somos representantes do sucesso de uma audiência de uma equipe. Então, a partir do momento que falar, agora estou com tudo, né? Eu nortear o trabalho pela vaidade, pelo que tem, né? O resultado positivo, ele traz satisfação para todo mundo. Mas eu sempre tive essa consciência de falar, tem que ser o trabalho. A gente, quando vem uma boa audiência, tem que redobrar a responsabilidade. Porque se tem tanta gente assistindo,
ou ouvindo, nossa responsabilidade só aumenta de fazer o melhor possível. Exato. Né? Perfeito. Então, eu sempre trabalhei com esse. Eu tive bons professores no começo de carreira, de pessoas que sempre falavam sobre isso. Né? Falaram, olha, é o trabalho. Porque se você não cuida do produto, né? Se você não cuida da sua estrutura de trabalho, a audiência ela vai se dissipando. Né? Se você perde em qualidade, fala, agora eu alcancei aqui uma grande audiência, não precisa mais investir em qualidade, você vai perder isso. Né? E eu acho que só aumenta a responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade tem que estar acima de tudo. Falar, vamos fazer o trabalho cada vez melhor para a gente fazer valer isso aí. Não é? Das pessoas que você falou, né, que sua mãe ouviu o rádio. Eu sempre tive isso com grande satisfação, com grande alegria, mas também com muita responsabilidade de saber que o que você está falando ali tem milhares de pessoas ouvindo, o que você está mostrando na televisão, você está impactando a vida das pessoas também. Sim, sim. E como a minha mãe ouvia, né? Era todos os dias, não era só ali esporadicamente, era um ritual, né? Na hora ali da preparação do almoço. Sim. Eu lembro disso, cara. Faz parte da minha infância mesmo. Né? Olha que... eu tenho, assim, o meu período que eu fiquei ali na Central, os 23 anos que eu fiquei lá, é um dos momentos, assim, é uma fase da minha vida muito bacana. Quando eu lembro, assim, de tudo que o programa me proporcionou ali, as oportunidades que eu tive, porque era o que você falou, era uma relação de grande amizade. Acho que assim o programa de AM que nós fazíamos, né, que foi se modificando com a mudança da própria tecnologia, né, mas era uma cumplicidade, uma coisa de amizade mesmo, de ter uma relação que sempre que eu encontrava as pessoas, era como se a gente se conhecesse. Quer dizer, as pessoas estavam me ouvindo todo dia, mas tinha uma relação, oi, você entra na minha casa todo dia. Então, uma relação muito legal, né? E na Central a gente fazia de tudo ali, né? Era um programa que tinha receita, tinha oração, tinha música, tinha aconselhamento, tinha de tudo um pouquinho, né? Era como se você juntasse 10 podcasts de hoje de conteúdos direcionados diferentes no mesmo programa. Era o que a gente fazia. Tinha culinária, tinha oração, tinha informação, tudo ao mesmo tempo. É uma coisa assim, eu guardo com muita saudade, com muita alegria. Acho que foi uma fase assim, que eu só lembro de coisas boas. Não tem, você fala, mas não tem senão. Era realmente algo que, quando eu deixei de fazer, eu fiquei assim, foi muito duro. Eu me lembro do último programa que eu fiz na Central, que foi só a choradeira. Acho que eu nunca chorei tanto, porque eu falei, depois eu ouvi, falei, não deveria ter feito isso. Eu deveria ter dado tchau e não deveria, porque foi assim foi até meio sofrido, sabe? Mas porque era verdadeiro, né? Sim. Mas até hoje, você sabe que eu deixei o programa na Central em 2015. Quer dizer, já tem 9 anos. 9 anos. 9 anos. Até hoje é muito comum, muita gente que, embora eu estou no ar na televisão desde 2009, né? Já tem bastante tempo também, mas tem muita gente que me reconhece pelo rádio. Tem muita gente que me fala das histórias do rádio, que lembra até hoje. A gente tinha um trabalho ali, Welton, que era... eu até costumo dizer o seguinte, né, que o que a gente faz de bom para as pessoas, né, isso é cristão, isso é bíblico, né, que você não deve estar, né, falando, eu fiz tal coisa, né. Acho que a caridade, esse anonimato é importante também, né, mas eu sempre que tenho oportunidade eu falo, nós tínhamos um programa ali que era o SOS Comunidade, que ajudava muitas e muitas pessoas. Só que não era o Jair do Prá que ajudava, não era a Rádio Central, nós éramos apenas o canal. Eu e a rádio, nós éramos os canais de solidariedade. Então, a pessoa que estava precisando que recebia ajuda de quem podia ajudar. Então, através desse projeto SOS Comunidade, nós ajudamos muitas e muitas pessoas, sabe, com cadeiras de rodas, cadeiras de banho, milhares, colchão d'água, remédio, cesta básica, tudo. Era uma rede de solidariedade incrível, era coisa de fazer fila na emissora. Eu me lembro que uma das campanhas que a gente fez com uma das pastorais de arrecadação de lata de leite, em uma semana consegui lotar uma carreta de caixa de
de lata de leite, né? Milhares de cestas básicas. Mas eu falo assim, eu estou falando disso não é para exaltar o Jair Duprá ou o programa, não, é para falar de como as pessoas são solidárias. O povo brasileiro é muito bom. Sim. Então entrava um apelo, a gente botava um apelo, quer seja ao vivo ou por telefone, na hora as pessoas ajudavam. Era algo assim bastante emocionante. É um trabalho Você sabe que tem uma coisa que é bem interessante. Eu viajei, eu casei em 93, e quando eu viajei de lua de mel, lá eu conheci um casal do Rio Grande do Sul, um casal muito legal, um casal de médicos, e a gente conversando, tal, tem essa coisa de brasileiro quando se encontra fora do país, né? A gente tá sempre ali, oi, tudo bem e tal. E eu me lembro que nós ficamos alguns dias lá, nos encontrando, tal. E eu me lembro que eles vieram mais cedo, vieram acho que uns 2, 3 dias antes. E eu estava numa das varandas do hotel, num dos quiosques lá do hotel, e ele veio lá se despedir. E ele virou para mim e falou assim, o Jair, eu sonhei com você essa noite. Eu até brinquei, falou, doutor, que isso aí, ó, sonhou comigo, que isso? Ele falou, eu sonhei com você. Eu sonhei, Jair, era um negócio muito real. Eu sonhei que no seu programa de rádio, você fazia um quadro chamado SOS Comunidade para ajudar as pessoas. Ele deu o nome do quadro, isso até arrepia. Cara, eu não fazia nessa época. Que legal. Ele falou, eu vi você ajudando muita gente através do SOS Comunidade. Eu falei, doutor, eu fiquei até sem saber o que falar na hora para ele. Ele falou, Jair, pensa nisso. E eu voltei de viagem, voltei do Brasil pensando nisso. Falei, eu preciso fazer um negócio desse, SOS Comunidade. Então, o nome, quem deu foi essa pessoa, que depois eu nem tive mais muito contato. E logo que eu voltei, implantei isso na Central. Esse canal de ajuda para as pessoas, SOS Comunidade, que surgiu de um sonho de uma pessoa que eu conheci fora do Brasil, que falou, olha, eu vi, era muito real. Caramba. Sabe quando a pessoa está ansiosa para te contar alguma coisa? Sim, sim. Que legal. Tem explicação? Não sei se tem explicação, mas era uma mensagem ali de alguma coisa que a gente precisava fazer. Cara, fantástico. Você já contou isso em algum lugar, assim, publicamente? Ou somos os Não me lembro, primeiros? acho, não. Num podcast não, é a primeira vez, eu acho. Que bacana, Jair. É um negócio... Tinha que acontecer, né? Não, e fez história, né? Foram quantos anos nesse projeto? Logo que eu vou... No mínimo 20 anos. 20 anos. Talvez um pouco mais, né? 22 anos. 93, final de 93. 94, na verdade, porque isso aconteceu no final do ano. Foi em 94 eu comecei, 21 anos, né? 21 anos nós ficamos apresentando o SOS Comunidade. Que era uma coisa que eu logo que ele falou disso, me deu start, porque era uma coisa que eu sempre ouvi, por exemplo, os comunicadores fazendo. Eli Correia, por exemplo, Sim. Que tinha o Clube da Amizade. Sim. Que era isso também, de fazer o apelo, atenção, tem uma pessoa aqui precisando de uma cadeira de roda. E aí as pessoas ligavam, as pessoas doavam. Eu falei, eu vou fazer algo semelhante. Mas quem deu o nome foi através de um sonho. Interessante isso, né? Que legal, hein? E 21 anos nesse projeto. 21 anos e através dessa ajuda das pessoas, né? Da solidariedade das pessoas. Era um negócio assim muito forte. Ô Jair, até falando um pouquinho nesse assunto, né? Parece que antigamente, mesmo com a rádio, eu tinha que estar em casa para poder ouvir, não tinha o celular, né? Como é hoje, a facilidade hoje de você estar ouvindo no carro, até tinha, mas não tinha essa facilidade como é hoje, né? Internet, Sim. streaming. Quais são o que você visualiza hoje que são os maiores desafios que o jornalismo e a comunicação enfrenta diante a esse avanço da tecnologia? É a velocidade, né? A rapidez. Você entender essa velocidade, entender essas mudanças. É um aprendizado diário, né? E assim, não pode demorar muito, porque senão você aprende uma plataforma hoje, amanhã já mudou, né? Porque o que eu percebo é, por exemplo, do meu início do rádio ali, em 1900, comecinho dos anos 90, né? Durante muito tempo a gente teve pouca inovação. Uhum. Por exemplo, a maneira de se comunicar com as pessoas era pelo telefone, ligação mesmo, né? Uhum. Telefone fixo. Uhum. Então, como é que o ouvinte entrava em contato? Telefone fixo e carta.
Nós chegamos a fazer promoção na Rádio Central de receber 200 mil cartas. Caramba. Tem foto até hoje, o pessoal brincava lá de mergulhar nas cartas, nadar no meio das cartas. Mas era Tinha uma sala só de cartas. um negócio impressionante. Negócio impressionante. O carteiro acho que ficava bravo com a gente. Né? Muitas cartas. E diariamente a gente recebia centenas, se tivesse promoção, que eu falei para você, até nós chegamos a fazer promoção de final de ano com 200 mil cartas, mas assim, no dia a dia, cartas de pedidos, dos mais variados conteúdos, ou só para falar, te ouço, que legal, gosto da rádio, gosto do seu programa, contando histórias. Eram centenas e centenas de cartas todos os dias. Então nós tínhamos carta e nós tínhamos telefone. Não mais que isso. Depois veio o fax, a gente usou fax durante muito tempo. Aí eu me lembro de uma época que o diretor falou assim, porque nós não aguentamos mais comprar bobina de fax. Porque chegava um negócio absurdo de fax. Por exemplo, mande homenagem ao aniversariante hoje. Chegava 200 fax, sabe? E tal. Mas durante muito tempo, ali as inovações de captação da notícia, por exemplo, a internet ali, né, demorou para chegar e quando chegou, demorou a ter essa velocidade, né? Você chegou a pegar a internet de escada? Sim. Né? De escada, é um negócio engraçado, né? Os anos 95 até 2000 e Sim. alguma coisa foi de escada. Então nós ficamos durante muito tempo trabalhando dentro de uma rotina que tinha pouca inovação. Quando eu comecei no rádio, tinha vinil, depois veio o disco de vinil, depois veio vieram algumas tecnologias que não pegaram, por exemplo, MD, algumas DAT, algumas coisas assim. Depois veio o CD. Fita cassete, fita cassete a gente usava antes, depois veio CD ficou bastante tempo, depois, aí quando veio o quando veio o MP4, MP3, né? iPod, MP3, depois já foi revolucionado. Então, durante muito tempo, a gente trabalhou com as mesmas tecnologias durante muito tempo. Rotina estabelecida. Depois, quando a internet começou nesse boom de inovações, aí tudo foi mudando, né? É o que acontece hoje, né? Hoje vai mudando tudo muito rápido, né? Então, o próprio profissional, acho que vale para a comunicação e vale para tudo, né? Sim. Para independente da profissão, acho que todo mundo tem algo para contar. Não tem? O vendedor, por exemplo, como é que ele fazia a planilha dele? Era na mão. Depois, quando começaram a rodar os primeiros programas, ele tinha ali, né? Um Excelzinho, o Excel, né? Quem fez lá os módulos de computação, né? Eu sou do tempo da datilografia ainda. Mas aí, eu SD, também fiz curso. prova final com o teclado coberto, né? Mas depois, o vendedor, por exemplo, hoje ele resolve tudo na tela do celular. Né? Hoje você tem a velocidade de... Tá aqui, a contabilidade digital. Isso, o WhatsApp, se resolve tudo ali, as mensagens e tal. Então nós passamos por quem é pré-revolução digital aí, não é? Sabe do que eu estou falando. Então depois a gente vai se adaptando a isso e hoje é uma questão de entender essas novas tecnologias. Mas voltando à pergunta, eu não sei, né, o que nós vamos ter de mudança, eu não sei como é que vai ser essa coisa, por exemplo, de inteligência artificial. Eu vejo que hoje já tem alguns programas aí que você carrega um padrão de voz, algumas palavras, né, depois a sua própria voz pode ser usada para fazer um texto. Então, como é que vai ser daqui 5 anos, por exemplo? E a sua imagem também. E a imagem também. Você filma você e depois você cria um clone seu. Então, como é que vai ser daqui a pouco, por exemplo, a nossa profissão, o locutor? Eu vejo, por exemplo, eu tenho alguns amigos dubladores, eles estão preocupadíssimos. Sim. Porque hoje o que vai acontecer daqui a pouco é assim, o Brad Pitt grava lá o filme, não é? Tem lá o filme do Brad Pitt e tal, o estúdio carrega a voz do Brad Pitt e fala, vamos colocar agora em português. E aí já sai uma versão com as falas do Brad Pitt falando em português, falando em chinês. Com a voz dele. Com a entonação. Tudo dele, só que na sua língua. Até os graves. Isso. Tudo igual. Então, o que vai ser da comunicação daqui a algum tempo? Eu acho que a gente vai se adaptando. Eu acho muito difícil hoje fazer uma previsão. Eu, por exemplo, não tenho capacidade de fazer uma previsão do que vai ser. Então a gente vai tentando entender, desbravando junto com as mudanças. E se fosse para dar um conselho hoje aí para os novos comunicadores? Leitura. Eu acho que o que está faltando hoje é leitura. E quando eu falo faltando, eu me coloco junto nisso, não é dizendo, não sei o quê, não, todos nós, eu acho que é ler. Porque para o comunicador em qualquer área, você precisa ter conhecimento, precisa ter conteúdo. E algo insubstituível, leitura.
Então, eu acho isso porque o Elton tem uma coisa que ninguém tira da gente. Ninguém tira da gente. É o conhecimento. Perfeito. O que a gente sabe. E o conhecimento, ele é o norteador, né, para a gente até entender essas mudanças, para a gente navegar junto com as mudanças. Mas conhecimento. Então, o que a gente agrega de conhecimento, quanto mais, às vezes você fala assim, mas tem aqui, por exemplo, um livro que fala de algo que parece, estão me falando que é interessante, mas não tem nada a ver comigo. Tem. Tem, a leitura tem esse poder, não é? De te dar conhecimento que em algum momento não menospreze, você vai usar. Eu acho que isso é fundamental. Eu percebo, por exemplo, ao longo da minha carreira, por exemplo, eu perdi alguns bons trabalhos, por exemplo, por questão de idioma. Porque foi aquela coisa de me virar, né? Eu me viro em inglês, eu falo um pouquinho de espanhol, um pouco de francês, mas esse um pouco, em alguns momentos, falou, não, mas você não é fluente para fazer isso. Sabe, eu cheguei a perder alguns trabalhos em função de não ter aquela fluência. Então, por exemplo, se eu tivesse lá no passado e tive oportunidades, eu trabalhei numa emissora em Sorocaba, por exemplo, que a dona, ela tinha uma escola de inglês e ela oferecia pra gente, falou, vai lá fazer os módulos tal, que é bom, porque eu venho de uma época, quando eu comecei no rádio, só tocava música internacional. Ela falou que era o pronúncia boa. Eu fui fazer o suficiente e aí a gente sempre arrumou uma solução, que era ouvir a música, né? Então chegava uma música nova, normalmente no refrão em algum momento vai aparecer, né, a pronúncia da música. Então a gente ouvia, como é que é aqui, nova música do Guns N' Roses, como é que é? November Rain, legal, peguei a pronúncia. Então a gente fazia isso, ao invés de ir lá fazer o curso de inglês. Eu me arrependo, eu deveria ter feito. Estava ali, oferecido, de graça, deveria ter feito, sabe, chegar no momento de falar, eu estou fluente, eu estou com uma pronúncia boa, eu tenho uma boa leitura. Eu teria, ao longo da minha carreira, conseguido fazer alguns trabalhos nessa área. Ou seja, se você tem oportunidade de agregar conhecimento em qualquer área, pega. Passou o cavalo selado, Pega, monta. pega e fala, mas será que eu vou usar? Use, sabe, essa oportunidade, porque o conhecimento, não menospreze, eu vou repetir, em algum momento isso vai ser útil na vida da gente. Em algum momento. Quer seja para fazer um bom network, para ter conteúdo, né, para você conversar, essa impressão, né, de conhece uma nova pessoa, puxa um assunto, você tem algum grau de conhecimento daquele assunto, isso vai ser um norteador de um bom bate-papo, esse bom bate-papo, não é? Na sua área não é assim também? Um bom bate-papo vai te dar uma conexão de algum interesse com o eventual cliente, não é? Interesse no bom sentido. Portas que vão se abrindo, portas que se abrem. Exato. Eu acho que hoje é fundamental leitura. Eu tenho lá pelo menos hoje uns 5 livros que eu comecei e não terminei. E vou puxar a minha própria orelha que devo terminar em algum momento. Você aí, quem nunca, né? Quem nunca começou 5 livros e não terminou nenhum? Leitura. A gente tem que ler. Jair, mas eu vou ler. Porque hoje está tudo muito descartável, né? Não tá, Elton? A gente se começa a ver, fala, essa aqui já foi e tal. Essa pausa, o respirar, a leitura, mas aí isso faz bem. Mas aí eu acho que entra o problema das redes sociais, que nos vicia aquele prazer imediato. Troca. Mas se a gente conseguir um pouquinho, ter uma disciplina de driblar isso aí, ler algumas páginas por dia, né? Pode ser, de repente, falar, eu gosto disso, não sei se você vai ler a Bíblia, se você vai ler outro livro religioso, se vai ser um livro de autoajuda, se vai ser uma biografia, né? Se vai ser um livro técnico da sua área de atuação. Mas leitura eu acho que é uma coisa que isso não vai ser substituído nunca. Bom, um conselho desse vindo de Jair do Prá tem que ser seguido. Eu queria seguir o meu próprio conselho e ler mais. Deixa eu só colocar aqui para o Jair. Conhece-te a ti mesmo, né? Tá tudo muito raso ultimamente, né? As leituras estão rasas, as interpretações estão rasas. Sim. Tudo é muito rápido, como o Elton colocou aí nesse negócio das mídias sociais, lá, vídeos de 30 segundos, passa para cima. Áudio no WhatsApp, velocidade 2, né? É isso mesmo. As pessoas não estão dando uma pausa, né? Não estão usando aquele slow motion ou acompanhar as coisas naturalmente, né? Você sabe, você falou de uma coisa muito legal, que é assim, essa coisa da pausa, essa coisa. A leitura tem uma coisa que além de você está lendo ali, você está agregando conhecimento, né? Agregando vocabulário, né? Isso é muito legal, palavras novas, vocabulário, ideias, né? A leitura tem o ritual. Esse ritual
de folhear esse ritual. Pode até ser eu, por exemplo, não consigo ler no Kindle, tal, eu não gosto, mas pode até ser ali também. Se tem o fato de, quando você está lendo, você mexe com a sua própria respiração, você vê que você procura uma postura que é confortável, né? O ambiente ele tem que estar silencioso. Então não é só o que você está lendo, é como você está lendo. Como isso é importante para a gente. Fala assim, Jair, eu consigo ler umas 4, 5 páginas por dia. Esse momento que você vai ficar dedicando ali à leitura, isso é um exercício corporal também, mental, desintoxica, você esquece das outras coisas, trabalha o ouvido, trabalha a visão, trabalha a respiração. Eu sou meio obcecado por isso. Acho que a leitura é um negócio... Você sabe que essa semana ainda, não sei se a gente tem tempo, não? Sim. Eu falo demais, né? Não. Essa semana eu li uma notícia que falava sobre as pessoas analfabetas. E é uma coisa que me toca muito, é uma coisa que, para mim, tem uma memória afetiva de infância, tem um negócio que às vezes Ele me dá um gatilho, não é uma palavra que se usa muito hoje, né? Que dá um gatilho, que é o seguinte: meu pai era analfabeto. E meu pai, ele é de uma geração, eu sou filho quando eu nasci, meu pai tinha 48 anos. Então, meu pai, ele nasceu na década de 10 do século passado, né? Então, é um outro mundo, uma outra geração. E o meu avô não deixou, meu pai tinha muitos irmãos e meu avô não deixou nenhum estudar. Não é uma crítica, é uma realidade. Ele dizia o seguinte: caneta é o cabo do guatambu. Guatambu é a madeira que se fazia, cabo de machado, cabo de enxada. Então ele dizia que a enxada era o que os filhos dele iam aprender, que não podia estudar, não deixou estudar. E o meu pai, ele era analfabeto. E olha como é que são as coisas. Ele foi trabalhar numa fazenda na Alto Sorocabana, em Avaré. E lá nessa fazenda, ele sempre muito trabalhador, ele ganhou lá o pessoal chamava que era o tipo do feitor, né? Ele era uma espécie de um administrador de uma fazenda grande. A fazenda era administrada por um inglês que mal falava português. Só que ele ajudou meu pai a aprender algumas noções de escrita e as operações matemáticas para a lida do dia a dia, do gado, também da plantação. Então, meu pai ele aprendeu com esse inglês as operações matemáticas e também a escrever o nome, ler e escrever. E eu me lembro assim, quando garoto eu vi o meu pai lendo a Bíblia. Ele lia em voz alta, iria falando palavra por palavra, bem lento, mas ele tinha uma satisfação incrível. Ele era autodidata, com um pouco de ajuda ali desse inglês, mas isso foi um modificador na vida dele. Era um momento ali de falar assim, eu estou conseguindo ler sozinho. Cara, e aquilo era muito impactante para mim. Que fantástico. De conviver com isso. Eu me emociono até com isso. E o meu pai, ele fez o reverso. Ele disse, meu filho vai estudar. Porque ele sabe das dificuldades que ele passou na vida por ser analfabeto. Então ele não tinha a visão do meu avô, não estou criticando meu avô, mas ele não tinha, ele dizia, filho meu, vai estudar. E eu fui dos meus primos, eu fui o primeiro a fazer faculdade. E meu pai tinha um orgulho disso. Cara, que lindo isso. De não passar o que ele passou. Acho que é uma das coisas, sabe, que a gente deveria ser obcecado. É muito injusto alguém ser analfabeto. E nós temos hoje um número, essa semana, por exemplo, um número absurdo, né? Porque eu acho que se tivéssemos uma pessoa, por exemplo, numa cidade como Campinas, uma pessoa, só uma que fosse analfabeta, já seria um cenário terrível, triste. Mas nós temos muitos, e muitos funcionais também, que leem um texto, mas não conseguem, e aí reflete nisso que você está falando de comunicação. Lê um texto, mas não consegue compreender esse texto. A gente não pode julgar, a gente tem que ajudar. Vai falar, você está lendo, você nem está entendendo o que você... Não é hora de julgar, é de entender e ajudar. E também dificuldades, né? Para a vida é muito ruim a pessoa que não domina, por exemplo, as operações matemáticas,
esse tipo de coisa. Eu acho que nós deveríamos. O nosso país só vai mudar de uma maneira, Elton. Eu sempre penso nisso. Quando a gente investir em educação, em ajudar na formação do cidadão para tudo na vida, que ele tenha o conhecimento, que ele tome as decisões dele pelo conhecimento que ele tem. Porque é o alicerce. É o alicerce. Porque se não tiver esse alicerce, como é que você vai construir alguma coisa? É o alicerce né? de tudo, eu acho. Mas aí é na base, né? Hoje investe muito em curso superior, nas grandes universidades federais, e esquecem da base. Como o Elton falou, alicerce é a base que tem que ser investida. Sim. Eu acho que criança deveria ter, já no primeiro, segundo, terceiro ano de escola, noção de direito civil, a parte legal, o que ela tem direitos e obrigações ali. Noções de economia, né? Noções de economia, empreendedorismo. Sim. Cara, o inglês hoje ensinado na escola pública é muito fraco. Você falou do inglês lá. É verdade. O inglês é muito fraco na escola pública. Deveria ter aula de inglês, espanhol. Hoje a segunda língua falada nos Estados Unidos é o espanhol, cara. A gente é o único país da América do Sul que não fala espanhol. Vamos aproveitar essa oportunidade? Não, Todos aqui falam espanhol. E essa base, né, Jair? Você tá lá todo dia apresentando as matérias, as notícias, né? Ela sana até problemas de criminalidade, tudo que acontece na nossa sociedade hoje. Se a educação fosse a base, ela resolveria esses problemas, né? De economia, do relacionamento entre o ser humano, né? Você não tem a dúvida. Porque a base de tudo, né? Você usou o termo correto, né? Alicerce. Eu não vejo assim, por exemplo, porque a gente sempre fica sonhando, né? Independente. E aqui eu não estou falando de política, não estou falando de. Né? Porque hoje está tudo muito polarizado, né? Não é de política que nós estamos falando. A gente está falando de sociedade. Não é de politicagem. Não é. É de política, sim. Política pública. Não de disputas políticas, né? Na política no cenário eleitoral, não é disso que se trata. Mas eu não consigo ver, o Elton, do que eu não consigo ver, a gente sonha, né, com uma grande transformação, né, de um país de desenvolvimento e para um país realmente, um país rico precisa de um povo que tenha, né, a oportunidade de se desenvolver junto. Não é só PIB, né? Você fala assim, produto interno bruto, o país é muito rico. Não, a gente quer ver uma sociedade desenvolvida, sem mazelas, né? Esse é o mundo ideal. E eu não consigo ver se a gente não tiver uma educação, sabe, essa obstinação de algo que eu falei que é básico, por exemplo, analfabetismo, investir, falar a pessoa precisa ter direito e ela precisa, né, ter acesso, né, a ler, escrever e progredir dentro desse conhecimento. Eu não consigo ver, porque a base, é o que você falou, alicerce, vou repetir de novo, para tudo, né, para o empreendedorismo, no mundo corporativo, para tudo, do desenvolvimento de novas tecnologias, que o Brasil é carente disso, a gente precisa dar esses saltos, aproveitar isso, né, precisa acompanhar as evoluções do mundo. Mas se a gente não tiver essa preocupação, que é mais que preocupação, se a gente não tiver essa obsessão em educação de qualidade, é impossível, não tem jeito. A gente vai estar sempre atrás. Você sabe de uma coisa? São pequenas coisas assim que a gente fica impactado, né? Eu não sei se você já percebeu, por exemplo, lá em Portugal, você falou de idiomas, né? Em Portugal, por exemplo, eles falam inglês muito bem. Uhum. Então, quando você vai pedir uma informação, alguma coisa, se você vê ali uma conversa em inglês, o português ele fala, hoje lá cada vez mais, aprendendo inglês, e eles falam muito bem. Coisa básica, lá não tem legenda. Você sabia que os filmes lá nenhum tem legenda? Não tem legenda. Então, é um estímulo em trabalhar o ouvido e isso reflete depois também na pronúncia. Então, um inglês, cada vez mais você fala, puxa vida, né? O pessoal aqui fala bem, né? O pessoal está falando aqui. Então, são pequenas coisas, né? Pode ser um exemplo aqui que você fala, Jair, dá para interpretar isso de várias maneiras. Mas é algo que a gente deveria começar a refletir. E não precisamos ir muito longe, né? A gente vai em países aqui da América Latina, Uruguai, Argentina também, todos falam. Eles falam muito bem o inglês. O Duca falou uma coisa ali, né? Por exemplo, nós somos o único país que fala português na América, né? E a grande maioria é espanhol e a gente não tem realmente um aprendizado, nós deveríamos ser fluentes em espanhol. Exato. Mas é o que não deveria? Mas é o que você falou lá atrás. Lembra que você comentou quando você teve a oportunidade de estudar inglês? Sim. Foi o inglês que salvou a minha vida.
Mas você sabe por quê? Porque a minha mãe me carregava praticamente para aula de inglês. Porque eu, aquele brasileiro espertão, sabe? Ah, vou conseguir, né? Isso daqui é tiro de letra, pai e tal. Esse tipo de coisa, cara. Não é. Eu lembro quando minha mãe não tinha mais dinheiro para pagar, o professor falou assim para ela: não, deixa ele estudar aqui que o inglês vai mudar a vida dele. Cara, e mudou a minha vida. A hora que você comentou do inglês, já veio tudo isso aqui na memória. É o conhecimento. Então, mas Conhecimento. mas hoje o conhecimento tá na mão de todo mundo também. Sim. Aí tem um negócio do brasileiro que ele inveja o rico, ele não gosta de gente rica, né? O rico, o rico. Você viu? Eu tava vendo os comentários em cima da morte do Abílio Diniz, cara. Você já morreu mais um bilionário. Cara, não Como é se fosse assim, velho. problema ser Como se fosse um bilionário. problema você ser rico. O conhecimento tá aí. Você abre o YouTube hoje, você pergunta o que você quer, você tem resposta. Hoje tem as inteligências artificiais aqui dando aulas para você. As pessoas precisam aprender a buscar o conhecimento, que elas não querem, estão acomodadas, estão na zona de conforto, Jair. Você não tem dúvida. E isso casa com o que eu ia te perguntar agora, Jair. Essa visão futura aí da comunicação, do jornalismo, no mundo cada vez mais digital e conectado, como você vê que vai ser o futuro do jornalismo, da comunicação? Acho que é um desafio diário, né? É um desafio diário pra gente. Eu não sei se eu tenho mais muitos anos de carreira. Ah, tem. Se tem. Dá espaço aí pro pessoal aí já. Mas eu sou curioso também em saber o que vai ser, né? E aí volta aquela coisa de a gente continuar com as bases, né? Acho que algo não vai mudar, que é procurar trabalhar com a precisão a gente tem uma coisa no jornalismo chamada lead, né? O que, por quê, como, quando e onde. Então essas respostas elas precisam acontecer, né? Não é só quanto de visualização eu vou ter. Não, eu acho que é uma preocupação, a gente vai ter que continuar, vai mudar a ferramenta da própria notícia, essa velocidade, como fazer, mas essas respostas a gente precisa procurar sempre buscar. O que, por quê, como, quando e onde. Porque não muda. Porque isso não vai mudar, não é? Isso não vai mudar. O que vai mudar é o jeito de fazer isso. E aí não sei quais as novas tecnologias, as novas ferramentas, como vai ser isso. Mas o trabalho vai ser basicamente esse, né? Você se acha bem conectado aí com as novas tecnologias? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Acho que não. Porque tem uma coisa também do saudosismo, né? Às vezes bate isso, fala, mas na nossa época lá não era assim. Tem um pouco de saudosismo, eu não sei se é resistência, mas a gente vai. É legal também, eu acho assim, quando tem, por exemplo, uma nova ferramenta, edição, por exemplo, né? Tem lá edição. Quando a gente consegue fazer uma boa edição, a gente vibra também. Que legal. Eu acho que é legal. Eu vejo lá quando tem um novo programa lá de gravação, a gente também acha legal. Quer dizer, nós vamos descobrindo essas facilidades, né? E sem dúvida alguma, hoje é muito mais fácil fazer do que era antes. Então é pegar o lado positivo também. Eu acho que isso é fundamental. Falar, isso é legal, né? O desafio também é bacana. Eu acho que a palavra é essa, né? A gente vai remando junto com essas mudanças e ao mesmo tempo se desafiando, falar, vou entender agora como é que para procurar se adaptar. Acho que adaptação é uma palavra hoje importante também para a gente, né? Muito bom. Duca, meu parceiro. Fantástico. Muito bom, né? Papo excelente. Que comunicador, né? Posso fazer a pergunta para ele? Antes, deixa eu dar um presente para ele. Tá bom. Jair. Obrigado. Como um agradecimento pela sua vinda ao Bicast. Obrigado. Um presentinho para ti. Opa. Uma lembrancinha. Posso abrir já? Claro. Opa. Que legal. E muito obrigado. É apenas uma honra, viu? Uma lembrança, né, desse episódio, cara. E já vou. Que legal. Que legal, Elton. Obrigado você, toda a sua equipe. Muito legal. Duca, prazer em conhecê-lo, viu, Duca? Pô, muito legal. Prazer é nosso. E todo convidado sai com uma lembrança bem legal aqui do episódio. Mas aí sim, hein? Para lembrar que esteve aqui com a gente, ó. né? Muito legal. O café com leite de manhã tá garantido. Com certeza. E Jair, eu tava com uma ideia aqui muito legal pra gente. Eu tenho falado bastante com o Jonas Donizete, para ele, quando ele estiver aqui, né, por Campinas, para ele vir aqui, pra gente conversar um pouquinho.
Cara, seria muito legal se um dia a gente conseguisse reunir você, o Jonas, esse pessoal das antigas aí, né? Luiz Lauro. Luiz Lauro já esteve aqui. Luiz Lauro já Luiz esteve é meu amigo, aqui. o Jonas também. O Luiz tá no outdoor aqui embaixo, cara. Exato. Eu passei, tá fazendo, não lembro do que era a propaganda. Ô, Luiz Lauro aqui. Ah, é uma propaganda, né? Ele vi. tá no outdoor, lá tá bonitão. Era Beneficência Beneficência Portuguesa. O Luiz é um dos grandes comunicadores do Ele é rádio. maravilhoso, Incrível. né? E você sabe que o Jonas tem uma história interessante, porque nós fomos concorrentes durante muitos anos, né? Uhum. Ele na Rádio Educadora, eu lá na Central. E depois nós tivemos na Rádio Central, depois que ele já era deputado, tal, ele não tinha mais programa diário, ele tinha um quadro no meu programa, Olha que era o legal. Encontro de Amigos. E nós ficamos ali um bom tempo, fazendo um bate-papo. Olha que legal. Tinha uma Jonas participação. Donizete. Agora você tem mais um motivo para sentar aqui, você e o Luiz Lauro, Legal. para a gente conversar um pouquinho. Família aqui. de comunicadores, né? Tadeu Exato. Marcos Tadeu também. Marcos, verdade. Pessoal muito querido também. São incríveis, né? E para fechar, Jair, eu sei que você tem um compromisso, precisa ir, e até estendemos um pouquinho aqui, mas eu gostaria de, né, você tem uma carreira extensa, atua na rádio, atua na TV, a sua experiência ela é contínua e a cada vez você demonstra isso, né, na maneira como você se comporta diante da TV, ali diante das câmeras, sempre melhorando, sempre evoluindo, nunca deixando a vaidade subir, né? Isso tá em você, né? A gente se encontra lá nos bastidores, né? Eu encontrei com você nos bastidores da TV, você para, se cumprimenta, você brinca. Então isso tá em você, né? Esse ser humano incrível que você é. Mas eu gostaria de saber o que continua a te inspirar. Então, a cada final de episódio eu faço uma pergunta breve para os nossos convidados, mas você fica à vontade para poder explanar toda a sua sabedoria nessa resposta. Jair Duprá, o que te move? A vida. Eu reflito bastante sobre isso. A gente, por exemplo, a questão profissional, fala assim, vou separar a questão profissional da vida pessoal. Isso não existe. Mas como você pode transformar, por exemplo, a sua vida pessoal em um aprendizado para a vida profissional, e a vida profissional, ela não está desassociada do que é a vida para você. Então, é procurar fazer as coisas, por mais que nós temos a competitividade, por exemplo, minha área é uma área de muita competição, mas que os valores não sejam corrompidos, né? E que a gente tenha leveza. Às vezes você pode, por exemplo, ser enérgico diante de uma situação, mas de maneira leve, né? E que isso não traga energias ruins para a vida, porque não tem como separar. Às vezes a pessoa fala, eu quero separar a vida profissional da vida pessoal. Isso não existe. É a sua vida, né? E procurar cada dia melhorar um pouquinho, né? Eu acho que é o desafio nosso dos vícios e virtudes, né? E a gente tem muito mais vícios do que virtudes. Então, quando a gente consegue falar assim, puxa vida, isso me fez bem, eu estou conseguindo fazer bem para as pessoas, porque isso também está impactando de forma positiva no meu âmbito aqui, na relação com as pessoas. Isso já é algo que nos move. Acho que a gente tem que mover sem perder os objetivos, os focos, mas não trocar, né? Eu acho que não trocar, às vezes, um valor, não trocar o que pode te dar tranquilidade por alguma outra situação que pode até ser um resultado, mas é um resultado que te cobra um preço, né? Cobra um preço de consciência, cobra um preço de repente, lá na frente, você falar, perdi muito tempo com isso, não deveria, a vida tem outras coisas mais importantes. Eu acho que é um aprendizado nosso com a gente mesmo, né? Porque no fim das contas, Welton, é bem isso, né? Os grandes desafios da vida, as pessoas não vão enfrentar por você, é você que enfrenta. Exato. Né? Lógico que tem pessoas que te amam, pessoas que estão do teu lado, que vão te apoiar. Mas os grandes desafios são os desafios internos. E esses, só a gente consegue, né? Com o amparo, lógico, com a estrutura, não é uma questão de só a gente, não é numa esfera de egoísmo, não é isso. É de valorizar, né, as bases, a família, o amor, a amizade, né? Mas no fundo,
as grandes questões que você precisa resolver, elas são interiores, né? São nossas, né? Sensacional, sensacional. Seu papai ainda é vivo? Não, meu pai já faleceu faz bastante tempo. Se ele pudesse falar para o Jair de hoje, né? Se valeu a pena a decisão que ele tomou, o que, que ele falaria para você, Jair? Deus te abençoe. Eu acho que é isso. Sensacional. Muito bom. Muito Obrigado. bom. Pô, tô feliz. Eu te agradeço por esse episódio, pela possibilidade de conhecer mais profundo quem é o Jair Duprá. Te admiro há muitos anos, te admiro há muitos anos. Confesso que você faz parte lá da minha casa, né? Desde quando eu era pequeno. Então, para mim, aqui eu estou honrado em ter esse episódio contigo, de ter essa amizade com você e muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço também. Você é um talento aí, um grande comunicador e eu fiquei emocionado hoje aqui. Você levantou questões aí que foram importantes. Gostei de falar disso. Às vezes as pessoas hoje têm muita dificuldade, né, de se emocionar, de se expor e às vezes eu também. Mas eu acho que quando o bate-papo é assim verdadeiro, é legal, a gente tem a oportunidade de compartilhar, né? Se a gente consegue compartilhar algo que possa impactar na vida das pessoas, eu acho que já valeu, né? Com certeza, com certeza. Jair, que Deus te abençoe. E que Todos você nós. volte aqui, né? Quem sabe a gente faça uma mesa redonda aqui com outros legal. comunicadores. Vou deixar o convite também pro Decimar Leite, né? Para ele vir aqui um dia. O Mineirinho, meu amigo. O Mineirinho, gente né? boa, Alberto César, toda essa galera aí que faz a diferença aqui na nossa cidade. Beleza. Parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você fez pela nossa cidade e ainda faz pela nossa cidade. Eu que agradeço. Parabéns. E esse foi mais um episódio especial aqui do Bicast. Eu tô aqui como diante de uma pessoa que eu admiro muito. Então, curta esse episódio, compartilhe, comenta aqui embaixo se você também é dessa época da rádio aí, que ouvia Jair Duprá na rádio. E não esqueça de curtir o nosso canal, de seguir aqui as nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui também na descrição todas as redes sociais do Jair Duprá, para que você também acompanhe o trabalho dele aí e todos os dias na TV Tati aqui de Campinas. Um abraço e até o próximo episódio.